Momento da Palavra de Vida. Por favor, capítulo 6, versículo 1 de Juízes. Está escrito assim: Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, preste atenção nisso aqui. O povo começou a fazer um monte de coisas que não era lícito, e Deus simplesmente tirou a mão de sobre eles e deixou eles andarem sozinhos. E eles começaram a ter problemas, porque os midianitas começaram a oprimi-los. Às vezes a pessoa decide não querer andar com Deus, não querer se envolver com Deus, e Deus diz: tá bom, você não quer, então você vai andar só. E Deus deixou eles andarem só. E agora, eles andando sozinhos, os midianitas começaram a oprimi-los. E eles foram oprimidos e eles começaram a sofrer. Imagine que eles plantavam, quando colhiam, os midianitas vinham e roubavam toda a colheita. Os animais davam cria e eles vinham e roubavam os filhotes e deixavam lá as matrizes para que o ano seguinte pudesse ser roubado de novo os filhotes. E era assim, eles começaram a sofrer, passaram realmente situações difíceis, não foi fácil para eles. Só que as coisas vão mudar. E quando é que muda? Versículo 7. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse, preste atenção agora, gente. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então Deus disse: olha, sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão com medo. Vocês estão temendo. Problema de vocês não estão conseguindo vencer os midianitas, vencer esses problemas, porque vocês não me deram ouvido. Eu disse para vocês: não temais, não temam. Vocês não podem temer os deuses. Mas vocês temeram, não deveriam ter temido. O problema deles é que eles temeram. E quando a pessoa teme, ela não está tendo confiança. Eles não estavam confiando em Deus. E às vezes a pessoa não está vencendo determinadas batalhas porque a pessoa está com medo. E o medo dá legalidade para o mal. Olha a situação de Jó, lembra? Ele tinha medo que acontecesse exatamente o que terminou acontecendo com seus filhos. E depois ele disse: o que eu mais temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eles não temeram a Deus, e por não terem temido, os midianitas vieram e oprimiram aquele povo. Agora, as coisas vão aos poucos começarem a ser mudadas, porque eles clamaram a Deus, Deus enviou o profeta, enviou o pastor, e o profeta começou a falar para eles: o problema é que Deus diz para vocês não temerem, e vocês temeram. E veja o que acontece no versículo 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Então o Gideão olhou para um lado, olhou para o outro, saiu da caverna onde ele estava escondido, foi lá no lagar, que é um buraco feito na rocha com 2 metros de profundidade por 90 centímetros de diâmetro, lugar de colocar uva e pisar.
E ele se escondeu ali dentro, não sei como, deve ter ficado todo tortinho e batendo trigo ali, malhando trigo. E ele estava fazendo aquilo para esconder, porque os midianitas poderiam subir e roubar toda a colheita e eles morrerem de fome. Então ele ia malhar o trigo para reduzir o tamanho, a quantidade, né? E iria esconder para os midianitas não roubar. Então ele estava ali tentando resolver a situação. E por quê? Eles tinham feito covas, cavernas, buracos nas rochas, cavernas, e procuravam esconder ali, mas não adiantava. Os midianitas vinham e saía procurando, encontrava e levava tudo. Agora Gideão queria diminuir a quantidade, porque agora não era mais os fardos de trigo, era somente a parte do pó, iria esconder. Só que tem um problema, não conseguia. Ele estava ali malhando, mas não iria resolver a situação. E o anjo aparece e diz o 12: quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão tinha colocado na cabeça que Deus não era com ele, porque se Deus fosse com ele, ele não estaria atravessando a luta, problemas. Irmãos, santidade não é sinônimo de imunidade. Pare com isso. A pessoa pode ser muito de Deus, a pessoa pode ter uma aliança muito forte com Deus, e isso não isenta você dos problemas. A Bíblia diz que o sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. A bênção que vem para um pode vir para outro. Agora o problema também, irmãos. O problema também. Paulo era um santo homem de Deus. Paulo tinha problema? Diga assim: problemas. Muitos. Jesus, quando estava aqui como homem, tinha problemas? Muito, inclusive na família. Depois você dá uma olhada em João 7,3. Então, observe que isso não quer dizer que não venha um problema. Agora, também tem uma coisa: se você andar com Deus, você também já tem a solução para todos eles. Amém, pessoal? Veio o problema, mas você já tem a solução. Então, o Gideão acreditava: não, Deus não é comigo, Deus não é comigo. Mas o anjo vai agora fazer o trabalho dele. O que é anjo, gente? Mensageiro de Deus, aquele que entrega a mensagem de Deus. E o anjo agora vai entregar a mensagem de Deus. O anjo agora vai procurar fortalecer, erguer, levantar o Gideão. Diz o 14: o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Olha que bronca. Ô Gideão, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Quem está te enviando? Não sou eu? Não te enviei eu? Eu que estou mandando você, rapaz. Amigos, se Deus manda, Ele garante, porque Ele vai junto. Vou repetir: se Deus manda, Deus garante, porque Deus vai junto com você. Em Marcos 4,35 diz: e sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. Ele não disse passem. Ele manda, ele vai. Quando ele tirou o povo do Egito, ele saiu e foi junto com o povo. Veio o Mar Vermelho e ele foi na frente abrindo o Mar Vermelho. O exército de Faraó entrou no Mar Vermelho, ele foi para trás para atrasar o exército de Faraó. E depois ele fechou o mar sobre o exército de Faraó. Porque Deus, Ele vai sempre com você. Se Ele mandar, vá. Agora tem uma coisa: se Deus não mandou, não vá não. Você já viu aquilo que sua mãe dizia? Vá, vá. Você quer ir? Vá. Então não vá não, meu irmão. Se Deus não mandou, não vá. Porque se esse vá, vá. Sua mãe dizia vá, quer dizer vá por conta própria. Consequência é só com você, não quero nem saber. Então,
Não adianta, se Deus mandou, faça. Se Deus não mandou, é melhor não fazer. Aí observe. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Irmãos, escuta isso. Às vezes as pessoas ficam olhando da onde ela veio. Às vezes a pessoa fica olhando para a sua história pregressa. As pessoas ficam olhando para o histórico da família dela. Esqueça isso. Olhe para o histórico da família do povo de Deus. Aqui, ó, nós temos que pautar nossa vida aqui. Olhe para a galeria dos heróis da fé. É isso que você tem que fazer. O Gideão já estava entregue. E por que ele já estava entregue? Porque afinal de contas já havia 7 anos que o povo estava sendo oprimido. Afinal de contas o povo estava ali sendo humilhado. Ele passou muitos anos vendo aquilo. Não importa quanto tempo você vem passando luta, há quanto tempo você vem acompanhando a história da sua família, e ainda que não tenha sido uma história boa, um histórico bom da sua família, o importante é que a partir de hoje Deus vai mudar o quadro, vai mudar a situação. É isso que importa, pessoal. Porque você está buscando a Deus não é para outra coisa. O anjo da igreja está pregando para você, é para mudar a sua vida, é para mostrar para você que você é valoroso, que você é valente, para mostrar para você que você é forte. E o papel do anjo ali era mostrar para Gideão que havia dentro dele uma capacidade que nem ele mesmo conhecia. Há uma força, um poder dentro de você que nem mesmo você sabe que você tem, mas você tem, porque Deus já lhe deu. Mas quando você ouve a palavra aqui, é para despertar isso em você. Desperta em você. E desperta mesmo. Observe que a pessoa, ela está assim, se sentindo fraca, mole, debilitada, eu digo até fisicamente. E a pessoa está assim. Mas em uma situação de risco, a adrenalina sobe, a pessoa ganha uma força, o corpo já reage de outra maneira, e a pessoa não tinha nem força para andar e sai correndo. No espiritual é dessa maneira que acontece. Há uma força muito grande dentro de você. Há um poder que nem você ainda entendeu que há dentro de você, que pode mudar qualquer situação. E Deus te trouxe aqui para despertar isso em você. Como enviou aquele anjo para pregar para Gideão, Deus enviou-me aqui para pregar para você isso, para que você entenda, você pode, na força de Deus você vence, na força de Deus o quadro será mudado. Alguém diga amém, só uma pessoa disse. Não entenda isso aqui. Vamos lá. Tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo, e tu ferirás os medianitas como um só. Olha que coisa. Irmão, eu serei com você, e você vai ferir esse grande exército como se fosse um só. Você vai vencer muito fácil, Gideão, como se fosse um só. Aí Gideão agora vai colocar Deus o anjo à prova, que era colocando Deus à prova, e Deus vai se manifesta ali. Tem a situação do ovelo, a situação do bolo, e resultado, eu não vou entrar nesse mérito para não gastar o tempo, mas mais adiante, quando ele entende que realmente Deus era com ele, quem aqui já entendeu que Deus é com você? Levante a mão. Então nem precisa pregar isso aqui, essa parte que ele colocou Deus à prova, que tudo bobeira o que ele fez, mas agora ele entendeu. Versículo 24, versículo 25, por favor. Vamos direto logo ao 25. Deixa eu dar uma pincelada no 24, aí eu entro no 25. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abizeritas. Preste atenção. Ele edificou um altar. Altar é lugar de quê?
de adoração. Vou repetir. Altar é lugar de adoração. Quando se fala altar, alguém vai adorar. Altar é lugar de adoração. Quando você vem até aqui na frente, que você traz uma oferta aqui, você está fazendo uma adoração a Deus. Dízimo não, dízimo você devolve. Você está mostrando honestidade, fidelidade. Você não fica com o que não é seu. Você entendeu? O dízimo é do Senhor. Oferta não, você tira do que é seu e você está adorando, você está dando a Deus. Então, no geral, oferta é local de adoração. O povo, quando ia adorar, ele entrava no templo e levava a oferta ali no altar. Então, era adoração. E nós precisamos sempre estar levantando um altar. Tem que haver um altar lá na sua casa. Tem que haver um altar que é o seu coração. Você precisa entender isso. Nós precisamos levantar o altar o tempo todo. O Jacó chegou ali em Betel, teve aquele sonho que havia uma escada que estava posta da terra até o céu, os anjos de Deus subiam e desciam, e ele sonhou com aquela escada. Deus estava lá em cima, que fez a promessa para ele que aquela terra seria dele, da descendência dele. E quando ele acordou, ele colocou a pedra que ele tinha posto por travesseiro como coluna, derramou azeite sobre ela e disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E fez um voto a Deus: se o Senhor for comigo me guardar nesta viagem que ora faço, me dê pão para comer e veste para vestir, eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e tudo que eu receber certamente lhe darei o dízimo. E ele sai dali e depois encontra a moça lá, Raquel, gosta da moça, quer casar com ela. O pai arma aquela situação, ele termina casando com a mais velha. Depois, quando ele percebe, ele pede para casar com a mais nova, trabalha mais 7 anos de graça e depois pede demissão. O patrão, que era o sogro, não dá demissão, dá um salário a ele, e ele começa a prosperar, fica mais rico que o sogro. Eu fiz questão de contar a história para chegar onde eu quero. Ficar mais rico que o sogro, e agora ele mais rico que o sogro. Ele pede demissão e pede para sair, e até preocupado, né? As pessoas pensaram que ele estava dando golpe no sogro, e quando ele sai de lá, a Bíblia diz que Deus lhe aparece de novo e diz para ele: volta para o local onde eu lhe apareci a primeira vez. Eu até pregava isso aqui para os pastores, porque tem pastor que precisa voltar para aquele lugar onde Deus lhe apareceu a primeira vez, porque ele não está sendo mais aquela pessoa de antigamente. Assim também os membros da igreja precisa sempre estar voltando para aquele lugar que Deus lhe apareceu. Onde foi que Deus lhe apareceu a primeira vez? Onde foi que Deus se revelou a primeira vez? Talvez você deixou aquele lugar de lado e você agora está vivendo uma vida diferente. Você lembra quando você chegou na igreja? Você precisa se lembrar sempre disso. Você precisa voltar sempre lá. Quando você teve os primeiros contatos com Deus, você precisa voltar sempre lá. Você não trocava um domingo por nada. Domingo era o dia de Deus. Te chamavam para ir para um monte de lugar. Vai ter churrasco, é de graça. Não quero saber. Eu não quero carne, eu quero espírito. Mas e hoje, como é que estão as coisas? Não, pastor, continua sempre assim. Ô, glória! Então você sempre tem que voltar para o lugar da adoração. E Jacó teve que voltar para Betel. E Deus disse: volta lá e edifica um altar ao Deus que lhe apareceu. Ele teve que voltar lá e construir novamente um altar. Aquele altar que ele construiu lá, aquela pedra que ele colocou como coluna, já não estava mais lá. Então ele tinha que construir um altar. Você tem que estar sempre construindo um novo altar. Se o altar entrou em ruínas, quebrou, caiu, constrói novamente um altar a Deus. Amém? Eu fiz questão de dar uma saidinha aqui só para dar essa pincelada para você. O versículo 25 agora. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste sagrado que está ao pé dele. Então preste atenção.
Deus agora vai mandar o Gideão pegar o segundo boi do pai dele, que era tido como um Deus para o povo, e vai mandar sacrificar, mandar matar o boi. Que coisa! Olha o problemão, aquele boi era como um Deus para todo aquele povo, e ele vai mandar matar o boi. Olha o problema que ele vai arrumar. De vez em quando Deus vai nos dar uma direção e nós vamos procurar problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes eu prego e a palavra vai lá e volta para mim? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita coisa que ninguém teve coragem de fazer, que ninguém tem coragem para fazer. Nem você sabia que você tem essa coragem dentro de você, e Deus vai dar para você fazer. E você vai dizer: eu não vou fazer não, porque eu vou arrumar problema. Mas Deus vai dizer: não quero saber, é você que tem que fazer, não é outro. Aquele boi, aquele Deus que estava ali, ninguém mexia. O povo na cidade idolatrava, adorava, mas quem tinha que meter a mão para fazer era Gideão. Deus escolheu Gideão. Tem coisa que é você que tem que fazer, você que vai ter que meter a mão para fazer, ainda que toda a cidade de Salvador, o estado da Bahia, o Brasil se levante contra você. A missão foi dada para você. Irmãos, tem coisa que nós nos metemos para fazer, arrumamos só inimigos. Coisa que nós procuramos fazer, que só vamos arrumar inimigos, só vamos arrumar problemas. Mas Deus deu para você, você tem que fazer. E a Bíblia diz que os inimigos se levantariam aonde? Na nossa própria casa, dentro da nossa própria família, no meio das pessoas que nós amamos, no meio das pessoas que nós amamos. Era um local pequeno aquele lugar, era como se fosse todos uma família só, e Gideão agora foi para arrumar problema. O Deus arrumou problema para Gideão. Vai lá e mata o boi. Olha o problemão. E veja o que vai acontecer. Edifica ao Senhor o teu Deus um altar no nome deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e o oferece em holocausto. Olha que coisa. E com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e o fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado, o bosque que estava ao pé dele cortado e o segundo boi oferecido. O segundo boi oferecido como? Oferecido no altar edificado. Ele fez o altar, chegou lá, pegou o boi. Quando o povo acorda de madrugada, o nosso boi foi sacrificado. E observe o que acontece daqui por diante. E uns aos outros diziam: quem fez isso? Quem seria capaz? Quem fez isso? E perguntando e investigando, concluíram: foi o crente. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Aqui nessa rua nesse prédio só tem fulano que é crente. Isso é coisa de crente. Foi Gideão, filho de Joás, que fez isso. Só pode ter sido crente. Meu irmão, investigaram e descobriram, foi crente. Foi Gideão. Só tinha ali Gideão. O pai de Gideão idólatra. O pai de Gideão adorava aquele Deus. Gideão tinha tido um encontro com Deus diferente. Lá no prédio tem alguém orando, só deve ser o crente do 501, aquele crente lá.
Só deve ser aquela crente lá do 101. Só deve ser aquele crente. Só é coisa de crente. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Agora as coisas vão mudar. Parece que piorou. Fala para a pessoa que está do seu lado. Às vezes, parece que piora. Mas não está piorando, não. Chegou o momento de tudo se resolver. E é verdade. Parece que piora. Mas não piorou, não. Não piorou. Quando é que a criança nasce? É quando a dor fica insuportável. Dizem as mulheres, que eu não acredito nisso, não. Que dói. Doer é quando está fazendo assim a unha que tira uma cutícula. Isso que é dor. Irmã, seu marido é mole para dor? É ou não é? Que coisa. Dizem que homem é frouxo. Só eu sou valente. Minha mulher está ali no fundo rindo. Está na Bíblia, né? É ou não é? Deus disse: no parto terá dor. Falou com a mulher, não foi com o homem. O homem não consegue não, irmão, porque a mulher tem essa capacidade que Deus deu, mas o homem não consegue não. Não consegue mesmo. Então disse: só deve ter sido Gideão que fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga para fora o teu filho. Ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. E agora? Imagine a cidade toda se reuniu na porta de Gideão e falou com o pai de Gideão: Joás, bota seu filho para fora que nós vamos matá-lo, ele deve morrer. Como é que ele fez isso com o nosso Deus? Como é que ele matou o rei, nosso Deus? Matou um Deus, que coisa estranha. Olha que coisa. Ele matou o nosso boi, matou o nosso Deus. Então nós vamos ter que matá-lo. Ele deve morrer. Agora veja, o que é que você entende com esse versículo 31 aqui? Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: defendereis Baal? Havereis de livrá-lo? Olha bem, vocês estão defendendo Baal? Vocês vão livrar Baal? Quer dizer, Baal não é Deus? Ele não é Deus? E você precisa defendê-lo? Aprenda isso aqui, gente, olha aqui para mim. Quem crê no Deus Todo-Poderoso, não queira defender Deus, não. Deus se defende, porque Ele é Senhor. Você pode defender a obra de Deus. A obra de Deus, sim. Para isso nós somos chamados e somos soldados para defender a obra de Deus. Mas Deus ninguém defende. Você vê alguém falando mal de Deus, alguém xingando, deixa lá, é com ele Deus. Não vai defender, não. A obra de Deus é outra coisa. Então não queira defender Deus, não. Aqui eles disseram: mas Baal não é Deus? Você vai defender Baal? É isso que eles estavam dizendo. Tá? Quem estava falando isso? Joás. Quem era Joás? O idólatra. O que não era, vou repetir, o que não era crente. O que não cria. E veja, então, ele disse: Baal havereis de livrá-lo? Qualquer que se pôr em luta, ainda esta manhã será morto. Se ele fosse Deus, poderia defender-se quando alguém lhe derrubou o altar. Então, Baal, ele estava dizendo, Joás estava dizendo, porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Você vai defender Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Quem se levantar contra meu filho vai morrer. Olha que coisa. Se é Deus,
por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. O que você entende com isso? Se alguém tentar tocar em meu filho, ainda essa manhã vai morrer. O Deus de meu filho vai cobrar. Não toca no meu filho, não. Eu entendo que a partir de agora, o Joás já se volta para Deus. Ele já entende que o Deus Todo-Poderoso é que é o Senhor. Amigos, deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o que esteja acontecendo, Ele é Deus. Ele vai mudar o quadro, vai mudar a situação. Mais adiante, Gideão vai e consegue vencer os midianitas e tira a vergonha de todo Israel, e a família dele é defendida e abençoada. O que eu quero falar para você é que não importa o que você esteja passando aqui agora, Ele é Deus para mudar a sua situação. Momento da Palavra de Vida.